E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo hoje que eu vou fazer um pouquinho de fazer vocês pensarem um pouco, né? Como eu disse, voltamos então a atuar novamente. Os atendimentos continuo fazendo normalmente, né? Só não tem dado como eu sempre faço aí, né? Eu pago um tráfego pago para poder alcançar mais pessoas que estão precisando. Os atendimentos são totalmente gratuitos, como vocês sabem. Todo mundo que me pergunta, todo mundo que chega no meu WhatsApp, todo mundo que manda mensagem, né, no canal do YouTube, eu respondo, estou sempre respondendo, para que vocês possam interagir. Hoje mesmo respondi um irmão aí que mandou uma mensagem, ele mandou um texto pedindo explicação e eu respondi sem problema nenhum. E se ele entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ele vai ser respondido também. Hoje tem 2 WhatsApps aí que vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Pode demorar um pouco, por quê? Porque o WhatsApp que eu utilizo é o WhatsApp pessoal, é o WhatsApp de atendimento, então, e também do meu trabalho, tá? Também do meu trabalho. Mas o que importa aqui é o que eu estou fazendo por você. Olha, muitas pessoas perguntam, fazem vários tipos de pergunta para mim. Eu posso dizer hoje que se existe fase, eu passei por todas as fases. Tá? Eu vou colocar assim, tá? Desse nível, dessa forma. Se existe fases, eu passei por várias fases. Várias fases. Não que exista uma fase. Fase 1, fase 2, fase 3, como muitos colocam por aí, e leva uma ilusão para todos que estão acompanhando. E é um desespero total. Porque quando eu chego para minha vida, por que você fala sempre em outros lugares? Porque eu sei que é uma grande mentira que está sendo falado. Eu sei que é uma grande falácia desses outros lugares que fazem com que você fique preso, que você fique num looping ali de desespero. Por exemplo, tá? Eu vou trabalhar com a parte psicológica. Quando eu falo para você, não pense no azul, não pense no verde, a sua mente vai direcionar esse pensamento. Quando eu digo para você, você não pode deixar de lutar pelo seu casamento, a forma que entra, tá? A forma que a sua audição capta isso, em formas de imagem, a primeira coisa que o seu cérebro entende, mesmo que a sua parte consciente não consiga, mostre para você, não mostre para você logo de cara, mas o seu inconsciente vai entender que lutar, que batalha, que guerra, tudo tem um grande esforço. Tem um grande esforço nisso. E o que mais se fala aí, espalhado pelo YouTube, é luta espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual. Não que a Bíblia não fale sobre isso, mas lute pelo seu casamento, batalhe pelo seu casamento. Enfim, você precisa entender muitas coisas que por aí não se ensina. Então eu estou trazendo para você o que a psicologia e a psicanálise fala juntamente com o que a Bíblia fala. Porque a psicanálise e a psicologia, eles saem de dentro da Bíblia. Então o que eu quero colocar hoje nesse vídeo é passar para você aquilo que atrasa, tá? Aquilo que atrasa uma reconciliação que a maldita da palavra mal colocada é um problema. Então as pessoas ficam falando restauração de casamento, restauração de casamento, restauração de casamento. Entenda, se o teu casamento, o relacionamento acabou, não é porque o cônjuge voltou que houve uma restauração no casamento. Não houve. Entenda isso. Não houve uma restauração. Houve uma reaproximação, ele reaproximou de você, e aí vai partir para a reconciliação. É o momento que vocês começam a conversar, começam a colocar as coisas que tem que ser, porque afinal de contas, aquele que é vítima
Eu imagino que o que ficou, que está aí orando, que está pedindo a Deus, que o cônjuge volte, porque o outro vai vir totalmente sujo, tá? Totalmente sujo. E você, eu creio que você, que está aí, como muitos dizem, lutando pelo casamento, que está aí batalhando, guerreando pelo casamento, que você está maduro, que você se tornou uma pessoa madura. Então você deixou de fazer tudo o que você fez, autorresponsabilidade, trazer para você 100% do erro. Ai, Vitor, mas foi o outro que me traiu. Se o outro traiu você, a culpa foi sua. Ele deu o que é de melhor, o que ele poderia dar de melhor da vida dele. Agora, se você não tivesse colaborado para que isso acontecesse, se você tivesse maturidade, não teria acontecido isso. Então você para hoje, vamos sair, descubra o erro que atrasa a reconciliação, para ter então a reaproximação, uma reconciliação e entrar no processo de restauração. Não é porque o cônjuge voltou que o casamento foi restaurado. Não foi. Entenda isso. É só você pegar quem trabalha com restauração. Eu sempre dou um exemplo de restauração de igreja, né? Restauração de monumento histórico. Leva anos sendo restaurado, porque é devagar, são detalhes que precisam ser feitos novamente, que precisam acontecer de forma minuciosa. Então, o que atrasa a você começar esse processo de restauração? Você no processo de vítima. Enquanto você não sair desse vitimismo que você está, e olha o que eu digo para você, tá? Digo para você, o que eu atendo de pessoas vítimas, não vítima do que aconteceu, ele se coloca na posição de vítima. Tudo é muito intenso, tudo o outro tem o problema, tudo o outro gerou o problema para ele. Não é. Você precisa sair desse local de vítima. O vitimismo não vai ajudar você. Vai fazer você cada dia mais olhar para as circunstâncias. A pessoa vítima que se coloca nessa posição de vítima, ela só olha para as circunstâncias. Ela vai olhar para a sogra que está falando, ela vai olhar para o marido, ele vai olhar para a amante do marido, vai olhar para o amante do marido, vai olhar para tudo e sempre ela é o problema. Aí ela entra no processo de vai jejuar para poder libertar o outro. Jejua para libertar da sua vida. Vai jejuar para o outro ser liberto. Faça um jejum para você ser liberto. Para você ser liberta. Cai na real. Eu perco meu tempo, eu gasto meu tempo, além dos lugares que eu, aqui no YouTube, pego as palestras, podcasts que eu vou escutando para trazer mais conhecimento para vocês, eu também dou uma olhada no que esses lugares estão falando sobre reconciliação, sobre restauração, sobre uma reaproximação. E aí eu vou em psicólogos falando, aí eu vou em psicanalistas falando, e eu vou em coach que são especializados em reconquista. Tudo conversa fiada.
tudo conversa fiada. É um copia e cola de todo mundo e ninguém fala sobre perdão, sobre curar a sua própria vida, sobre ter decisão. Quando nós saímos do lado da ciência, que é a psicologia, a psicanálise, né, a neurociência, que parte para esse lado da psiquiatria, que tem gente que precisa até de medicamentos para poder suportar, vai se encher de antidepressivos, porque não consegue, emagrece. Eu emagreci muito, eu emagreci bastante, mas graças a Deus, tá, eu não precisei de medicamento. Cheguei a tomar, mas não fez efeito, porque o que fez efeito em mim foi decidir, como eu coloquei no vídeo passado, decidir crer e deixar Deus fazer. E aí eu vi vários exemplos na Bíblia de homens que se colocaram a princípio num momento de vítima e tomou-lhe uma chamada de Deus e caiu logo na real. E aí você pode procurar Isaías falando que quem vai pregar, e vários outros que falam por aqui. Eu não estou aqui, eu não vou pregar a Bíblia para você. Hoje eu não vou falar sobre Bíblia para você. Vou falar de espiritualidade, de você entender que Deus pode sim estar ajudando você, te dando um caminho a partir dessa decisão. E essa decisão que você precisa ter é uma decisão de você não ser mais um produto do vitimismo. Ser vítima faz com que você continue nesse ciclo aonde você não vai sair. E aí eu tenho, com muito carinho, com muita atenção, de vez em quando eu dou aí uma palavra mais forte para algumas pessoas, mas eu tenho atendimentos que eu faço já há mais de um ano que a pessoa continua no vitimismo. Continua. Ela me bloqueou, eu estou bloqueado, ele me bloqueou, ele não quer falar comigo, já tem tantos anos que nem fala comigo, quando vem aqui e não olha para minha cara. Isso é ser vítima. Isso é ser vítima. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz que foi dado para mim e para você o poder de governar sobre todas as coisas. E uma das coisas que eu falo que você precisa governar muito bem as suas emoções. E quando você consegue governar as suas emoções, você sai desse local de vítima. Ser uma pessoa vítima é não ter a possibilidade de decidir. Ser uma pessoa vítima é ficar o tempo todo olhando para as circunstâncias, pulando de canal em canal, tentando em algum canal achar alguém que abrace a sua ideia dos erros que você cometeu, da grande parcela que você contribuiu para que acabasse com o seu relacionamento, e agora você é vítima. Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui convidado a participar de uma evangelização em casa de custódia de mulheres. E o engraçado, vamos dizer, se nesse local, tá, nesse presídio, nessa delegacia aqui do Rio de Janeiro, tivesse 100 presas onde nós fazíamos um culto dentro da cadeia, as 100 eram vítimas. Nenhuma delas, não teve uma que chegou para mim e falou que ela era culpada. Sempre foi vítima. Sempre não era a pessoa,
ela estava no lugar errado, estava envolvida com a parada errada, e aí fazia a grande pergunta, mas e aí, é a primeira vez? Não, já é a terceira, não, já é a segunda vez, já é a quarta vez. Mas ninguém ali assumia o seu erro. Mas todo mundo era vítima. Todo mundo era vítima. E você? Até quando você vai ficar sendo vítima daquilo que você mesmo causou? A sua autorresponsabilidade precisa vir na sua frente e mostrar para você assim, ô João, ô Maria, você foi responsável pelo que aconteceu. Reconhecer que você foi o culpado é a primeira coisa que você tem que fazer para sair desse vitimismo, sair dessa piscina onde há um grande encontro das vítimas que estão passando por uma separação. Eu também fui. Eu procurei várias pessoas para falar da mesma forma que você está fazendo. Só que eu corri, eu saí logo, porque eu entendi que não era aquilo que eu estava fazendo que iria me ajudar. O que eu estava fazendo não iria me ajudar. Pelo contrário, piorou mais a situação. Porque quando houve uma reconciliação, eu tive que voltar, porque aquelas amizades que eu falei, né, que eu ia jogar toda o meu desespero buscando aliados, né, para falar, olha, eu contava para um, olha, eu contava para o outro, eu contava para aquele, eu contava para aquele. Depois eu tive que ir voltando para cada pessoa dessa, pedindo perdão por ter envolvido ela no meu problema, que ela não tinha que se envolver. E muitos fazem isso. E muitos não conseguem uma reconciliação porque é bocudo, falou para tanta gente, que chegou no ouvido do marido, chegou no ouvido da esposa, e agora piorou a situação, que além da separação, ele está sabendo que você falou da vida dele para todo mundo, que você falou da vida dela para todo mundo. Isso é a vítima. A vítima vai procurar sempre aliados. A vítima vai procurar alguém que valide aquela ideia que ela está colocando, que compre essa ideia. E a pessoa vítima não vai, enquanto ela não entender que ela tem responsabilidade, enquanto você não entender, ou vou botar assim, enquanto você não entender que você é responsável pelo que aconteceu na sua vida, você vai permanecer como vítima. Como vítima. Eu digo para você, eu atendi muitas pessoas e atendo. Não existe um que chegue para mim nessa posição de vítima. Totalmente. Eu ouço, e tem a vítima orgulhosa, tem a vítima arrogante. Teve uma que entrou em contato comigo e eu falei com ela, expus algumas coisas para ela e ela me bloqueou, como se eu tivesse, né, um relacionamento com ela. Me bloqueou, como se eu também estivesse muito preocupado com o bloqueio. Uma semana depois ela me desbloqueou. E aí voltou a falar comigo dizendo que tinha reconhecido o erro e que através desse reconhecimento ela aceitava essa ajuda. Olha só, né? Ela aceitava. Olha o orgulho, né? Aonde é que estava? O orgulho dela. E eu falei, tudo bem, vamos caminhar junto, vamos lá.
No mesmo dia ela me bloqueou de novo. Porque eu coloquei mais algumas coisas para ela que ela não aceitou. Pessoa orgulhosa, vítima orgulhosa, não aceitou ser ajudada. E aí bloqueou e nunca mais falou. E o casamento? Com certeza não tem. Por quê? O problema da separação foi exatamente isso quando ela colocou para mim. O orgulho, né? O autoritarismo dela, porque é uma pessoa que tem uma graduação e o marido não tinha uma graduação. Então ela estava se colocando, né? Se colocando acima dele. E ele já não estava mais suportando isso. Estava difícil para a vida dele. E ele foi embora. Houve traição? Não, não houve traição. Tem um filho desse relacionamento, no qual ele até sai, quando ele sai com a filha, eu acho que é uma filha, ele chega até a convidar. E ela vai atrás pro shopping. Ela vai atrás. Olha só, a orgulhosa não quer nem soltar e deixar ir. Quando eu falei para ela deixa ir, nossa, e que foi um desespero total. Um desespero total. Então até quando você vai ficar com esse teu vitimismo, é o tempo que você vai levar para poder iniciar um processo de reconciliação. Não pense que a outra pessoa não está vendo. Está vendo. Está observando. A outra pessoa está sabendo muito bem do que você faz. A sua fala te condena. A forma que você fala te condena. E nada melhor do que o que se foi para saber que não houve mudança na sua vida. Nada melhor do que ele, nada melhor do que ela. Então não adianta, você vai poder mentir para o Vitor, vai mentir para a Vilma, vai mentir para a Leila, vai mentir para a Camila, vai mentir para qualquer um que não te conhece. Por que é difícil de você falar do Evangelho para os teus parentes? Porque eles conhecem quem é você, eles sabem quem, a sua estrutura, sabe muito bem quem é. Então é muito difícil, muito difícil. Então você falar, eu mudei, mentira, não mudou, não mudou. Porque se fizer uma pressão em você, você espirra, você explode. Você explode. Hoje eu estava falando com uma pessoa dizendo o seguinte, eu não permito ninguém mandar na minha vida. Eu, Vitor, não permito ninguém mandar na minha vida. Eu decido e assumo a minha decisão. Perdoar. Eu não perdoo ninguém, porque eu não permito que o outro entre na minha mente. Não permito. Sentimentos de chateação, né, de tristeza, vem, é claro, lógico, não sou um robô, eu não estou blindado a isso. Mas eu não permito que fique criando um ninho. Vem, rapidamente eu capturo essa informação, eu converto essa informação e canalizo ela. Ela não fica. Ela não fica. Sou direto. Da minha parte, o vitimismo não existe. Não existe. Se eu errei, eu vou lá e peço perdão. Se eu vou direto à pessoa. Me perdoa porque eu fiz isso, isso, isso. Eu sou o responsável pelas minhas atitudes. E ninguém vai tirar isso também. Existem até pessoas que falam assim, Vitor, você precisa pegar mais leve um pouquinho, né? Não precisa ser tão direto. Não, eu sou direto sim. Sou direto sim. Estou aqui ajudando, estou colocando a minha vida à disposição.
Então, gente, pelo amor de Deus, vamos sair desse local de vítima. Pare de ser vítima. Cai na real. Se você permanecer dessa forma, não vai ter nenhum tipo de conversa. O outro simplesmente bloqueou você e vai permanecer bloqueado. Não vai querer assunto contigo. Eu tô aqui do Rio de Janeiro e você tá espalhado, muitas vezes até pelo mundo. Gente, muitas pessoas que eu atendi, que os casamentos entraram no processo de restauração, eu tenho contato, graças a Deus. Não fico expondo, tá, testemunho aqui para que a pessoa deu like, botando. Hoje tem os canais de restauração só com testemunhos, né? Só com testemunho, coisa maravilhosa, que beleza, sabe? Né? Eu posso dizer para você, todos os relacionamentos que eu acompanhei e acompanho, tá? Do Rio de Janeiro e de outros estados, meu telefone tinha, hoje não tem tantos, mas grupos entre eu, o marido e a esposa, terapia de casal, ia caminhando com eles. Não quer dizer que eu não faça hoje, tá? Continuo fazendo de uma forma mais leve, mas eu tenho sempre contato. Esses casamentos estão no processo de restauração, porque a esposa estava na igreja, o marido não estava na igreja, aí o marido viu a mudança da esposa e começou a ir para a igreja, e aí as coisas começaram a funcionar. E aí lá na igreja onde eles estavam, começaram a ter apoio de encontro de casais, do Ministério de Casais, juntamente comigo. Muitos pastores entram em contato comigo, falam comigo. Líder de Ministério de Casais falam comigo. É que eu não fico colocando isso, né, como a galinha que acaba de colocar um ovo e sai gritando. Por isso que a galinha domina o mercado de ovo aí no mundo, porque ela bota o ovo e faz propaganda. Eu não fico fazendo propaganda. Você vê, é difícil de eu pedir like aqui, se inscreve no canal. Se você quiser se inscrever no canal, ok. Se quiser botar o sininho para receber, ok. Se quiser dar o like, ok. Se não quiser ficar no canal, tchau. Amanhã já faz 2 dias que você não faz mais parte daqui. Agora, eu não vou ficar mais, tá, alimentando a pessoa vítima. Porque a vítima não vai a lugar nenhum, a não ser ela se retroalimentar desse desespero, se alimentar desse prato de verme que é o vitimismo, e vai estar sempre comendo, tá? A vítima, tá? Esse espírito de vitimismo, ele é vamos dizer assim, a vitimização é uma grande ferramenta que você dá para o diabo agir na tua vida. Quanto mais você se torna vítima, mais ele vai colocar para você situações, circunstâncias para que você se torne mais ainda. Então saia desse lugar onde você está, cai na real. Olhe para você e veja se realmente é isso que você quer. Porque se você quer uma reconciliação sendo vítima, esquece. Esquece até aqui o canal. Tá? Esquece até o meu canal. Esse local não vai ser mais um local para você. Você que é vítima, se você não conseguir sair, esse canal não vai ser um canal para você. Tem um monte de outros aí que vai falar sobre macumba no casamento. Não é que não aconteça. Claro que sim, porque eu fui da bruxaria e fazia muito.
vai falar sobre as campanhas de jejum, de oração, que chega no final, um monte de frustrado, entra em contato comigo, gente. Entra em contato comigo. Vitor, eu já fiz campanha em vários, participei de vários grupos, e muitos grupos, e nada funciona, e não adianta, sabe por quê? Porque você continua no papel de vítima. Você continua no papel de vítima. Você continua com esse orgulho, não querendo sair. E olha que eu vou mais longe, hein? Vou mais longe, hein? Além de vítima, você é egoísta. Porque às vezes tem filhos envolvidos nisso daí. E muitos deixam os filhos passando uma situação difícil porque o orgulho, o ego, está falando mais alto. O egoísmo de você olhar para os seus filhos e falar assim, não, eu preciso cuidar deles, eu preciso olhar para eles. Mas não. O orgulho de ter perdido, tá? O orgulho ferido, a rejeição que você está tendo, dele ter saído, dela ter traído você. Tudo que eu estou falando para vocês, eu passei, filhinhos, eu passei. Então eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona. É essa situação. Eu sei como é que funciona. Eu sei o que é ser vítima. Eu sei o que é trabalhar com ego. Eu sei o que é o orgulho. Eu sei o que é não perdoar. Eu sei o que o perdão, o não perdão fez na minha vida. Eu sei o que eu falei, as maldições que eu proferi aí, ó. A cicatriz aí. Para quem não conhece, foi o câncer que eu tive. É só você ir aí no canal que você vai ver. Minha cirurgia, anestesia, a experiência espiritual que eu tive dentro da anestesia, que foi quase 4 horas e meia de cirurgia. Eu não quis voltar. Tem coisas ali que eu espero, eu oro e espero Deus falar. Agora você vai falar. Tudo que eu falei, tudo aquilo que eu quis, desejei o mal, vai perder o emprego, quem perdeu fui eu. Vai ficar doente, quem ficou fui eu. Vai sofrer, quem sofreu fui eu. E isso tudo está aí na Bíblia. A Bíblia fala que aquilo que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai do homem. O que sai do homem é o que contamina o homem. E quanto mais eu me contaminava, mais vítima eu ficava. Mais vítima eu ficava. Mais vítima eu era. E aí procurava pessoas que fossem comprar esse ingresso. Esse ingresso do grande show do vitimismo. O Vitor vítima, Vitor vítima. Era o grande show. Então aí você está fazendo um grande show. Só que vai chegar um momento onde as pessoas não vão querer mais pagar o seu ingresso. E aí você não sabe mais o que fazer. Vai entrar em depressão, porque não vê as coisas acontecendo, vai gerar ansiedade, porque não vai ver as coisas acontecendo, e viver o agora, você não vive. Vítima, sai desse lugar. Sai fora desse lugar. O erro que atrasa a reconciliação é você permanecer nesse local de vítima. Não seja vítima. Não seja vítima. Próximo vídeo eu vou falar sobre a legalidade que você dá. Legalidade que você dá para o mundo espiritual, para as energias densas, entrar na sua vida, entrar no seu relacionamento, ajudar. Muitos que vão falando aqui que o diabo tem sede, na verdade o diabo tem sede nas ferramentas, né? Nessa legalidade que você dá para ele. Ele só fica olhando, esperando você presentear ele
com mais uma ferramenta para ele somente potencializar. No próximo vídeo eu vou falar sobre as legalidades que você dá, tá, para o diabo potencializar e fazer com que o seu relacionamento não tenha, né, essa reconciliação e entre no processo de restauração. Tá bom? Um beijo no coração. Se você chegou até aqui, quiser dar o seu like, dê o seu like aí. E tá tudo certo se você não quiser dar. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.